nós estamos em outubro, Sim. exatamente, no outono, é isso que eu ia dizer, não é? No mês do Escorpião, tal como falamos logo no início da live. E é um mês muito importante porque acontece, então, a celebração no final do mês de outubro, a 31 de outubro, inícios, transição para novembro. Existe uma grande celebração que existe no cosmos, no nosso sistema solar, mas também cá dentro. É fora e é dentro. É em baixo e é em cima. E é sempre assim. E estas leis não se alteram nunca. Por isso, há esta celebração, há este fenómeno que é a passagem neste grande ritual, que é este princípio de transformação. Ora bem, para haver a transformação é preciso haver a morte, para haver o renascimento. Se algo não morre, algo também não renasce, certo? E este é o tempo dedicado especialmente para esta temática da morte. Outros momentos do ano, como nós já vivemos, não é? Por exemplo, temos logo de seguida o Natal. O Natal é a referência a esse renascimento. Daí, Natal, a própria expressão em si, não é? Vem de natalidade. Nascimento. Não é? Mas renascimento do quê? Daquilo que morreu. Isso. Que pressupõe ser sempre algo que morreu numa faixa, morre, renasce numa faixa seguinte. E é este princípio, não é? Do bem, de Cristo, que pressupõe que renasce sempre. Claro, sempre em faixas. Agora vou dar um spoiler. Superiores. Vou agora dar um spoiler sobre a ciência iniciática. Era para me calar, para dizer só logo à noite. Mas eu vou dizer, porque senão não vou... Diz, então, não tem problema nenhum. Vou. Que é o seguinte. Sério. Sendo que no outono é a morte e a seguir no Natal é o nascimento, toda a gente sabe, é o nascimento de quem? De Cristo. Do menino. Quem é que morre antes? O ego. É a morte iniciática. Era só isto. Ok. Mas falta tudo o resto. Falamos logo. Mas pronto, para não estarmos isto aqui a dificultar mais. Isto é muito interessante. Ou seja, não há como nos enganarmos no ensinamento, porque tudo corrobora tudo. É verdade. As horas do dia corroboram os signos corroboram as casas astrológicas corroboram as cartas do tarô corroboram as estações do ano corroboram toda a filosofia que nós temos dos grandes mestres das escolas pitagóricas, das escolas platónicas, de Alexandria, dos egípcios, dos persas, da Índia, da dos China, caldeus, dos fenícios. Tantos. Nós vamos por aí fora e tudo se corrobora. Quando existe algo que não está correto, não segue o processo das correspondências. E nós temos de ter muito cuidado com a verdade. Sim. Muito cuidado com a verdade. Nós temos de ter um compromisso com ela. Não basta ler um livro. Não é? Nós temos que ler 300 livros. Esse número existe. Começou a existir. É isso. E tal como se a natureza corrobora esta verdade, não é? Estes princípios cósmicos e cíclicos, não é? Pressupõe que haja esta ciclicidade que se vai repetindo ininterruptamente até ao infinito. É importante vermos então que a natureza fala isso mesmo, não é? Nós temos o inverno, que é o início da semente, mas o início da semente que não se vê, não é? Está oculta. Logo a seguir vem a primavera, no qual vêm os primeiros rebentos, não é? É uma fecundação. Exatamente. Não é uma fecundação, ainda não se sabe. Estás a falar do inverno, certo? Sim. Certo. A primavera, há então esse desabrochar, há esse arrebentamento de gravidez, não é? Isso. De toda a vida na natureza. Sucede-se o verão, não é? Que é o grande esplendor, não é? Quase como o sol ao meio-dia, não é? Exatamente. O fruto de todo o trabalho anterior, não é? E depois então vem o outono. E vem que é o declínio. Exatamente. O declínio. Exatamente. Vem o declínio para quê? Para que tudo novamente se volte a refazer. Porque a seguir ao outono, deste declínio, vem novamente a semente no inverno, no oculto. E é assim. E o que é interessante é que se nós pegarmos nesta ideia do fruto, porque nós estamos a utilizar a ideia do fruto e da semente, e o ciclo, não é? O ciclo da natureza. Certo. Pense-se numa coisa. Nós sabemos que uma semente, para de facto ela ser naturalmente, sem uso, sem utilização, sem mão humana, naturalmente, o fruto cai da árvore, cai na terra e o que é que acontece? Ele apodrece. Este apodrecimento, esta decomposição
A melhor palavra é a decomposição. Porque o fruto todo organizado, como fruto, ele vai se decompondo em partículas. Ele vai se decompondo e vai nutrindo, vai fazendo uma cama para a semente, da qual ele já possuía dentro. É verdade. Então é como aquele ser em que o ego morre e o ego serve de cama ao Cristo. Sim, é o adubo do próprio Cristo, não é? Porque essa semente, se caísse na terra assim Direto. só, ela não tinha substrato suficiente. Primeiro, ela estava à superfície da terra, ela voava com o vento, ela podia não ter a capacidade de enraizamento necessária, então ela podia não germinar. Ela não tinha a umidade necessária, se calhar, não é? Podia chover, podia não chover, e portanto, quando ela está ali dentro daquele invólucro, daquela maçã que apodrece, daquele pêssego que apodrece, esse apodrecimento vai criar todas as condições, a umidade, a proteção à semente e todos os minerais da decomposição, da putrefacção necessárias ao... Para a semente germinar. Repare-se, é tão importante nós entendermos a morte como a nutrição da vida seguinte. E é sempre assim. E é isso que acontece. Nós temos aí um livro do Omram que diz o segundo nascimento. Uhum. Então, o primeiro nascimento é este fruto que nasce. O segundo é quando ele dá origem à semente em si. Não é? Por isso é que nós mulheres, os homens também, claro, mas falando para as mulheres, que é uma coisa muito, muito evidente e muito forte, na maior parte delas, acontece o seguinte: nós somos uma pessoa até sermos mães. Quando somos mães, algo nasce em nós. Nós nascemos outra vez. E somos quase esse fruto, né? Que apodrece, no sentido de dá de si, a verdade é isso, né? As mulheres dão de si, dão do seu próprio corpo, dão dos seus minerais, dão da sua vida, da sua gordura, da sua proteína, para a semente, né? E é isso. Então nós mudamos a nível consciencial e temos ali uma matrescência, né? Que é a adolescência da maternidade, que é uma mudança consciencial que é feita de crise. Atenção, não quero cá romantizar nada. É muito difícil, é muito duro, mas é muito eficaz, muito necessário. Claro que né? sim. Portanto, é exatamente igual. Exatamente. Percebem a lei das correspondências? Tudo está em tudo. É verdade. Aliás, essa nova geração, não é? É, digamos assim, é o topo de gama da nossa linhagem, não é? Cada nova geração da semente que germina, que consegue encontrar esse microclima específico para poder germinar, acordar e germinar, não é? É sempre o topo de gama daquilo que é a sua linhagem enquanto fruto, enquanto árvore, não é? Enquanto ser vivo na natureza. E em nós é exatamente igual. Exatamente igual.